Boa noite, pessoal. Mudando de perfil de novo para saber se as convidadas vão aparecer ao mesmo tempo, porque para mim a convidada não está aparecendo. Vamos aguardar a Francilene entrar para a gente começar a nossa modelagem de hoje, que nós vamos falar sobre a Serena e Vênus, que são irmãs, duas jogadoras profissionais de tênis, uma história muito interessante. Francilene entrando. Oi. Eita, Deise, agora eu não estou te vendo. Tá me vendo? Tá a tela preta. Não, agora eu não estou mais me vendo, ainda agora estava. É mesmo? Então a tela tá preta para você? Pretinha. Mas você se vê? Não, eu estou me vendo, não vejo você, ainda agora eu estava vendo as duas, agora não. Só um minutinho, Francilene, deixa eu fazer um teste aqui. Eu vou tirar o Wi-Fi só para ver uma coisa, mas eu nem acho que seja internet, porque senão a gente nem estaria se falando. É. E aí, melhor ir para lá? Eu não sei. Eu vou olhar bem que se eu vejo, se eu consigo ver pelo celular aqui. Safira, vê. Vê se alguém está nos vendo. Que horror. Ó, no celular tá aparecendo as duas. Só que no celular você está me vendo, você saiu, né? Sim, no celular eu tô te vendo, no outro celular. Será que vai ver o celular? Então o problema será o que é, Francilene? Mas aí as pessoas estão nos vendo, não é isso? Só a gente que não se vê? É, só a gente que não se vê. Então, beleza. E aí, então, a gente tanto faz, né? Se a gente continuar por aqui ou por lá, a gente não vai se ver. Acho que não. É um mistério, né? É muito mistério, Francilene. Não sei o que é. Porque nem você está me vendo. Não, não estou. Então, a gente... Vamos continuar por aqui, então, já que tanto faz. Apesar de eu ter colocado o perfil de lá, né? Eu anunciei o perfil de lá, mas... Enfim. Então, hoje nós vamos falar da modelagem da Serena e Vênus Williams, que são irmãs. De novo, eu vou falar o que é modelar, porque as pessoas sempre perguntam, é repetitivo, mas pode ser que sempre tenha gente nova. E modelar é saber como a pessoa pensa, age e se comporta nos ambientes. É você extrair as principais características de uma pessoa que podem servir para você. Então, nós toda semana modelamos uma personalidade. E as personalidades dessa semana são duas irmãs. E elas são duas famosas tenistas profissionais norte-americanas. Elas são irmãs e têm sido reconhecidas como duas das melhores jogadoras de tênis da história. Vênus, que é a irmã mais velha, nasceu em 1980, e a Serena, em 1981, elas têm a diferença de 1 ano, e ambas começaram a jogar tênis desde jovens e tiveram carreiras muito bem-sucedidas. A Vênus, que é a mais velha, ela conquistou 7 títulos de Grand Slam em simples, e incluindo em Wimbledon 5 vezes, e o Aberto dos Estados Unidos 2 vezes, e foi número 1 do mundo em 2002. E a Serena, que é a irmã mais nova, por sua vez, já ganhou um impressionante total de 23 títulos da Grand Slam em simples,
o que a coloca no topo da lista de tenistas com mais títulos na era aberta. E ela também foi número 1 do mundo por várias vezes ao longo de sua carreira. E além de suas realizações individuais, as irmãs Williams também se destacaram em duplas, ganhando 14 títulos de Grand Slam juntas. Elas competiram em várias finais, uma contra a outra, estabelecendo uma rivalidade emocionante e inspiradora dentro e fora das quadras. E a importância das irmãs vai muito além do tênis, pois elas romperam barreiras e se tornaram ícones do esporte feminino, inspirando muitas jovens atletas ao redor do mundo, e a sua incrível habilidade, força e determinação tornaram-nas figuras notáveis na história do tênis. Tem a Venus, ela tem uma condição, né, que a impede hoje de ter uma boa performance. Inclusive, as duas já pararam de jogar, mas a Venus, ela é portadora da síndrome de Sjögren, que é uma doença autoimune de causa desconhecida, e essa doença afeta as glândulas lacrimais e salivares, e no seu grau mais elevado, mais avançado, pode atingir as articulações e os músculos. É uma condição sistêmica e crônica. E ela sofreu praticamente 2 temporadas inteiras para se recuperar da doença, e desde então tem apresentado pouca resistência física para um número grande de partidas. E ela fala que, apesar dos reveses, ela nunca desistiu, né? E contou para vários jornalistas que as lições aprendidas com a doença são um ponto forte para seguir competindo e conquistando feitos, como uma nova semifinal em Wimbledon. E ela diz, é fácil ter medo, você tem que deixar o medo embora. E a outra lição que ela fala é que tem que acreditar em si mesmo, porque não há outra saída, não há outra opção. Você tem que acreditar. E não importa como as coisas são atiradas em você, você tem que acreditar o tempo todo. Interessante que o pai delas foi o treinador delas. Ele não era jogador, e ele fala que aos 3 anos, as duas, né, começaram a ser treinadas, e ele conta que com o que aprendia em vídeos e livros para dar toda a instrução às filhas, né? Então, estudando a prática de tênis a fundo, ele escreveu um plano de 85 páginas e começou a dar aulas para as meninas, levando-as para praticar em quadras públicas. E ele fala que, com o tempo, elas até entraram para uma academia de tênis, mas logo o pai decidiu que o treino familiar impactava mais no potencial das meninas. E aí, em poucos anos, a sua intuição se mostrou certeira, e elas começaram a ganhar diversos torneios. E com métodos pouco tradicionais, ele criou, então, 2 das maiores atletas de todos os tempos. Dentre os principais ensinamentos, né, das irmãs, nós podemos destacar alguns. Vênus, por exemplo, ela destaca para a gente um grande ensinamento, que é: estabeleça objetivos realistas, continue reavaliando e seja persistente. Bem, saber como estabelecer metas, né, Francilene, é uma habilidade que faz toda a diferença no dia a dia e ajuda a alcançar o sucesso tanto profissional quanto pessoal, né? Afinal de contas, para realizar os sonhos e os objetivos de vida, é preciso aprender como traçar os caminhos que sejam realmente eficazes, né? Além de ter estratégias que ajudem
a driblar os desafios que surgem durante o percurso. Por isso que, durante o percurso, a gente precisa continuar avaliando para a gente saber se faz sentido tudo que a gente está traçando. E por que ser persistente? Porque se você for persistente, você se destacará. Eu percebi que elas têm características muito fortes, muito determinadas, muito focadas. E se a gente puder modelar isso, caramba, a gente vê que se de fato a gente modelar características, meu Deus, a gente ganharia muito mais tempo. E são muitas modelagens que a gente vem fazendo, só que até em função disso, a gente precisa traçar um plano, sabe? E a gente tem que ver quais fazem sentido com a gente, porque quais a gente pode carregar para a nossa vida. Mas uma coisa é certa, porque se você não souber estabelecer suas metas realistas, metas alcançáveis, de fato você fica perdido. Então você precisa ter um objetivo claro, você precisa criar um plano de ação, você precisa mensurar os resultados durante o projeto, você precisa estabelecer datas para ajustar o planejamento, senão fica tudo muito solto. E a gente precisa levar em consideração essa rotina. Então, isso a gente ouve e praticamente todas as modelagens que a gente vem fazendo, exatamente por isso, eles têm esses resultados. Outro ensinamento da Vênus é que ela diz, não me concentro no que é contra mim, concentro-me nos meus objetivos e tento ignorar o resto. Porque ela fala que tudo começa nos comentários, então ela não tem tempo para isso. Porque se ela está focada, ela vai seguir aquilo. Então, é uma forma dela não sair do seu percurso. Então, elas têm, de fato, elas são pujantes, sabe? Então, isso eu achei muito forte nelas. Então, ela fala uma coisa muito interessante, que você ganha ou perde a partida antes mesmo de ir para lá. Porque a sua vitória ou a sua derrota já está na sua mentalidade, já está em como você vai, em como você encara. Então, tudo de fato começa na sua mentalidade e é o que você carrega. Isso é muito forte. E por fim, a Vênus fala o seguinte, apenas acredite em si mesmo. Se não, finja que sim. E em algum momento vai ser verdade. Porque ela diz que não tem outra opção, sem ser acreditar em você mesmo. Você não tem outra saída. E, de fato, a gente precisa ouvir só a nossa voz. Mas a nossa voz amparada pela voz do alto. Porque senão a gente pode cair também. Agora, a última voz que a gente tem que ouvir é a do outro. Então, é preciso, quando você acredita em você, de fato, você não se desvia. Então, se a gente levar isso a sério, muita coisa vai fazer sentido na nossa vida. E, por fim, alguns ensinamentos da Serena, que é a irmã da Vênus, ela diz, eu tenho sorte, pois qualquer que seja o medo que eu tenha dentro de mim, meu desejo de vencer é sempre mais forte. E nós já sabemos que o medo vai existir. O medo vai fazer parte da nossa trajetória. O medo vai fazer parte das nossas decisões. Mas o que a gente não pode é ser dominado por ele. Então, a gente precisa ser mais forte do que ele. Isso é governar sobre as emoções. E ela fala também que um campeão não é definido por suas vitórias, mas por como pode se recuperar quando cai. Porque a gente vai cair. A gente não vai ganhar sempre. Mas a gente já entendeu que a gente ou ganha ou aprende. Que o que é considerado, vamos dizer, derrota, é um teste, um sinal de como a gente vai se comportar com aquele resultado. Porque essa capacidade que a gente tem de dar
volta, de ser resiliente, de contornar aquela situação que vai fazer a gente ser forte ou não. Aliás, a gente pode se surpreender, porque a gente às vezes não sabe como a gente vai reagir. Essa capacidade que a gente tem de se recuperar é que faz a gente ser muito mais forte do que a própria vitória. Eu achei isso muito forte. E por fim ela diz, perguntaram para ela, né? E ela respondeu com uma pergunta: se sou melhor, não sei. Sou a melhor que consegui ser. Fim. É simplesmente assim. Porque há uma tendência a sempre uma comparação, inclusive até entre elas. Porque não tem como fugir. Sempre, se você for fazer uma pesquisa, lá vai constar quem era a melhor das duas, se tinha uma rivalidade, como era a competição. Então, sempre há uma comparação. E a gente já sabe que a gente não pode se comparar com ninguém, porque a gente simplesmente é único. Então, essa resposta dela foi fantástica. Se é melhor, ela não sabe. Mas ela é a melhor que conseguiu ser. Então, eu achei que elas são personalidades fortes e elas tiveram um pai também que, como ele mesmo fala, é preciso honrar os seus filhos. Em contrapartida, certamente elas honram seu pai, aliás, os seus pais, porque elas eram treinadas por eles. E isso é muito interessante, porque ele é um treinador que sequer nunca jogou, simplesmente pesquisou como ser melhor. E eles fizeram as duas campeãs. Então, eu achei uma história muito interessante. De fato, eu nunca ouvi falar das duas. E esse é o barato da modelagem que a gente vem fazendo, Francilene. É a gente aumentar o nosso repertório, é a gente conhecer diversidades, sabe? Porque a gente vem modelando personalidades completamente diferentes nos seus aspectos, né, profissionais, enfim. Isso tem sido maravilhoso para mim. Eu não sei qual está sendo a sua experiência, mas se a gente fizer, de fato, até um relatório, a gente vai ver que muitos pontos vão existir em comum, né? E a gente precisa focar naquilo que importa para a gente, para o que a gente quer alcançar. Então, só falando diferenças aqui entre as duas, a Serena, ela é casada, tem duas filhas, e a Vênus, ela não tem filhos, e a Serena se despediu das quadras aos 40 anos, e além disso, além de jogadora, ela também se dedica a palestras motivacionais e também ao mercado financeiro e à sua família. Então, é interessante como elas também têm projetos diferentes entre elas, e mesmo sendo, compartilhando, vamos dizer assim, da mesma profissão. É muito interessante porque isso mostra que, de fato, nós somos únicos. É isso, Francilene. Traga para a gente aí mais informações das duas. Eu também não as conheci, apesar de outro dia os meninos aqui terem colocado o filme que contava a história delas. Eu assisti uma parte e tal, mas na hora que eu as vi, aí eu liguei os pontos, né? E, inclusive, o filme da semana é esse mesmo filme que eu assisti uma parte, né? As meninas mesmo me contando, olha, mãe, ele focou nas filhas e tal. Então, bem interessante. Eu me interessei pelo filme. Eu não sei se esse filme já foi passado para a gente. Eu lembro que me parece que ele foi também uma tarefa na semana que falava da família, de treinar os filhos, alguma coisa do tipo. Eu não sei, eu vou até voltar para eu ver se ele foi um... Mas eu acho que não, que ele não repete, né? Mas, assim, de maneira que eu já tinha assistido uma parte desse filme, e aí eu liguei agora, mas eu não as conhecia depois, né? Eu achei que o filme era só ficção, mas é real, né? Teve realmente a história e existem as pessoas, as jogadoras. E essa semana eu assisti poucas coisas dele, assisti
2 vídeos só, né? Não assisti nada, nenhuma entrevista, tinha até uma, mas era em inglês, eu não... Inglês em outra língua lá, e eu estava sem muito tempo de parar para ver as legendas, então eu não... Essa modelagem dessa semana, eu não tive muito tempo de me aprofundar. Mas, assim, tem alguns códigos, só pela história do filme que eu já tinha visto, eu vi que realmente tem muita persistência, teve muita força de vontade, teve muito acreditar, né, nos filhos, como o pai lá investiu, né? Tem até uma das frases dela que ela diz que um pai sempre defende a honra dos seus filhos. E então, pelo um pouco da história do filme, eu vi que realmente a vida delas foi de muito treino, muita batalha, muita persistência, de maneira que elas se tornaram as campeãs que são, né? E como você falou aí, que se ela era melhor, não sabia, mas que ela foi a melhor que pôde. Porque ela não desanimou, ela não desistiu, né? E ela diz, observe os melhores e aprenda com eles, né? É interessante observar os melhores, observar as pessoas que estão acima, sempre ter pessoas que estão acima para você modelar. Isso que talvez a gente esteja fazendo, né? Observando os melhores, buscando modelar, né? Buscando ver as superações e ver que é possível. E outra coisa que ela diz, seja humilde nos altos e baixos da vida. Aprenda com tudo que você vê e com tudo que você ouvir. Eu acho que a gente está nesse caminho, né, Deise? Nessa questão do aprendizado, de observar os melhores, de aprendendo com tudo que a gente está vendo, com o que a gente está ouvindo. Né? E aqui não faça aliança com pessoas que não têm os mesmos princípios que você. Então, são lições que nós estamos aprendendo também, você e eu, né? Porque por mais que a gente tenha princípios, né? Eu sei que você tem, eu também tenho muitos princípios, defendo, mas quando você encontra pessoas que defendem isso, que falam disso abertamente, então, são pessoas que dá para a gente fazer alianças, né? Porque elas têm os mesmos princípios, né? E assim, aceitar do outro aquilo que ele tem, mas nada é de graça, tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço a se pagar. E em algum lugar elas falaram alguma coisa das falas dela, elas dizem que sempre tem um preço. Se não é você, mas tem alguém pagando por aquilo. E nada é de graça. Então a gente precisa realmente tirar essa mania de achar que a gente tem direitos. A gente tem deveres também. E o nosso dever é de não desistir, é de não desanimar diante das dificuldades, mas ter autoconfiança para que as coisas possam dar certo, né? Não achar, é tudo de graça, eu tenho o direito de ganhar isso. Sim, nós temos direito, mas o nosso dever, principalmente nós temos deveres que é de ir buscar, de ter autoconfiança, de não duvidar das nossas capacidades, assim como elas, né? E o pai delas que as treinou, ele não duvidou da capacidade, pelo contrário, por isso que ele, né, ele foi firme aí no treinamento, naquilo que ele acreditava que elas podiam conquistar. E, de fato, ele não estava enganado. Ele realmente não foi de graça todo o sucesso que elas adquiriram, porque teve todo um treinamento. E eles dizem que, uma coisa que eu achei interessante, que ela diz que eu não vivo no passado, eu vivo no presente e aprendo a não cometer os mesmos erros no futuro. Então, tipo assim, deixar o passado. Quantas pessoas estão vivendo no passado, nas coisas que não deu certo, nas mazelas que aconteceram e vivem presos a isso. E às vezes acabam cometendo os mesmos erros, porque focam demais naquilo que não pode mais ser mudado. Então, assim, ser obstinado pelo propósito e ser persistente, ter autoconfiança, são alguns códigos que eu peguei delas, autoconfiança, persistência, humildade, né? Criar as próprias oportunidades, não esperar que as pessoas venham e lhe ofereçam e digam, mas que você possa realmente criar suas próprias oportunidades e não ficar se vitimando, né? Porque eu não tenho oportunidade na vida. Como que eu estou preparada para essas oportunidades? Então, a história delas é muito inspiradora, né?
num mundo em que as pessoas dizem que os negros, as pessoas não têm vez, os mais pobres não têm vez, aí falam muito mas não, aquele que vai, que busca, claro que tem algumas limitações, a gente sabe, tem alguns empecilhos, mas para quem realmente é persistente, tem autoconfiança, a gente vê nelas o exemplo de vencedoras, né? Porque elas não olharam para, né, para sua cor, para sua, né, quantos preconceitos elas sofreram também, mas assim, elas foram e venceram. Então, essa questão da autoconfiança, essa questão do treinamento, ter um treinador de excelência, né? Buscar as pessoas que treinem, buscar ambientes que te favoreçam no crescimento, eu acho que isso tem tudo a ver com crescimento, tem tudo a ver com sucesso, essa questão dos ambientes, fugir de pessoas né? Então, eu acho que o exemplo delas é bem necessário para a juventude, para as pessoas, para os adultos que por qualquer motivo pensam em desistir, né? Que é um grande exemplo, porque mostra que você vence não pelo vitimismo, né, Francilene? Porque as mazelas sempre vão existir. Agora, você vence com os resultados. E elas fizeram isso, elas treinavam desde os 3 anos. Porque é essa a diferença que os pais dela quiseram fazer. E ele foi obstinado. Ele foi obstinado e ele fez com que elas também fossem obstinadas. Porque elas honravam isso. Então, elas não tiveram... praticamente, elas nasceram e conviveram com aquela realidade. Mesmo sabendo que sempre vai existir mazela, sempre vai existir crítica, sempre vai existir... Enfim, nós não vamos fugir disso. Mas você quer fazer a diferença, seja diferente. Nós já sabemos que o comum não alcança o extraordinário. Então, quem quer ficar vivendo de mimimi, quem quer ficar vivendo de vitimismo, não vai prosperar. Às vezes, a gente começa com essa historinha na nossa cabeça, quando a gente quer justificar algo, a gente tem que partir para a ignorância com a gente mesmo. Sai, fala com você mesmo. Que papo é esse? Não, vamos mudar, sair do lugar. A gente tem que dar esse empurrão pra gente. Porque se deixar, a gente cai. Mas o que ela fala aqui? Você vence quando você tem essa capacidade de se recuperar. Porque em algum momento você acha que você não vai desistir? Ou você não quer? Sim, mas você não pode nutrir isso. A gente não está falando que a gente é sempre forte, que a gente não fica nunca abalado. Mas é você pegar aquilo e saber que rapidez, com que inteligência você se recupera. Como diz o Pablo, ele conta até 5. Tem gente que pode contar até 10, tudo bem. Mas é a sua capacidade de sair do lugar. Então, de fato, elas têm uma história. Eu achei uma história pujante. Elas são... Nossa, parece que elas são uma fortaleza, de fato. Levando em consideração tudo que a gente está falando. Porque a gente vê só os resultados. Mas elas sabem o que elas passaram. Eu não sei se você assistiu uma partida da Vênus. Eu assisti uma partida dela de 5 minutos. Ela teve uma lesão super aguda no joelho, que ela caiu no chão. Foi desesperador o grito dela. Desesperador. Só que a gente pensou, acabou a partida, ela ia sair. No entanto, ela conseguiu dar continuidade. E ela tem uma doença autoimune que poderia muito bem limitá-la. Verdade. Mas ainda ela usa isso como um grande ensinamento. Então, se deixar, muita coisa pode nos parar, Francilene. A gente tem mil motivos para colocar como desculpa. Mas é justamente aquilo que você estabelece para você, que vai... A sua persistência, que vai fazer você se destacar ou não. Porque se deixar, a gente não faz nada, a gente nem sai da cama. Mas não é assim que funciona. A gente já falou aqui, né? De verdade, a gente faz o que a gente não quer. Porque se deixar... Então, eu achei muito interessante e eu acho que vale a pena a gente ter um olhar mais profundo com a história delas, com
e com a história do pai dela também. Você porque ele é tão vitorioso. Assistiu o filme? Você assistiu o filme já? Não. Só o resumo só. Ah. Mas o filme tá em português, Francilene? O que eu assisti aqui está. Eu não sei, deve ser o mesmo, né? O menino bota na Netflix outro dia. Mas o dessa semana aqui, como tarefa dessa semana, eu ainda não assisti. Mas eu tô querendo assistir. Eu não assisti todo. Tá, na outra vez eu não assisti todo, eu assisti em partes. Os meninos estavam assistindo, aí eu sentava um pouco, saía. Mas eu quero assistir ele todo. Já como tarefa dessa semana, né? Sim, sim. Muito interessante, muito interessante. Ainda dá tempo, né? Nós temos até domingo para concluir. Dá tempo, Mas eu consegui assistir o resumo falado, mas o filme mesmo eu ainda não assisti. Dá tempo ainda. Né? Dá tempo ainda. Né? Então, é isso. Eu como pegando o gancho, né? Porque eu tenho colocado isso muito para a minha vida e eu fico fazendo as perguntas, né, Francilene? Porque são elas que estão me movendo, né? Porque são elas que quando eu faço as perguntas, Francilene, eu percebo a zona de desconforto que me gera, sabe? Então, isso, quando eu vi essa frase dela, foi uma das perguntas que eu me fiz, inclusive hoje. Eu faço muitas perguntas quando eu estou no carro, sabe? Mais do que quando eu estou em casa, por incrível que pareça. E essa questão de estabelecer os objetivos, as metas, o que você alcança, quais são os seus resultados, isso eu tenho me perguntado muito, e eu percebo o desconforto que sabe? Outro dia a gente vai combinar a gente conversar fora daqui da modelagem, e eu já pensei nisso. Mas essa coisa, quando eu li essa frase, estabeleça os objetivos realistas, e depois quando você vai pesquisar sobre isso, é de fato uma coisa que, se você não tiver isso, você não se move. Não faz sentido para você, entende? Que resultado você quer ter se você nem sabe que objetivo você traça? A famosa frase, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E tem que chegar um momento que você precisa parar, sabe? De você fazer um outro roteiro, sabe, Francilene? Colocar no papel um outro roteiro, e você ir reavaliando de fato a sua rota, tipo, sabe, fazendo seus ajustes. É isso que eu estou sentindo no momento. Mas eu acho que é um sentimento que é recíproco. Assim, eu também estou nessa mesma situação. Outro dia deu tanta vontade de te ligar para a gente conversar, entendeu? Mas aí o tempo não deu, mas aí deu vontade. Eu ainda estou também, eu não sei se você falou de conversar nesse sentido, mas eu também já havia pensado. Semana passada mesmo, eu faço, que eu ligo e tal, para ver sobre essas questões, né? Porque eu lembro de uma frase que o Pablo fala assim, que quem trabalha demais não tem tempo de prosperar. Sim. E eu vejo que isso está acontecendo comigo. E olha entendeu? Você falou agora, né? A questão do tempo. Eu não tive tempo. E aí, realmente, olha como o tempo ele nos rouba, né, Francilene? Como eu quero usar isso? Qual a prioridade que eu quero dar? Então, o tempo tem muito a ver com isso. Então, tem muitas coisas dentro do que a gente vem, não só a modelagem, mas ela nos desperta, dentro do que a gente tem absorvido aqui, que a gente precisa debater fora depois, sabe? Como ele mesmo fala, ande em dois. Você precisa ter outra pessoa para debater. Uma pode qualificar a outra. Verdade. E em muitos aspectos, né? E essa semana, da semana passada para cá, eu fiz um estudo e aí uma coisa me intrigou, e aí eu falei, cara, eu vou conversar como? Eu preciso conversar, como a gente acabou de falar aqui, com quem tem os mesmos princípios, né? Você vai, porque nem sempre, Francilene, você conversar certas coisas com certas pessoas, ela vai achar que você tá doida. Então, só quem tá entendendo, você tá entendendo? Só quem faz parte
do que a gente está vivenciando, é que talvez vá ter uma melhor compreensão. Porque uma coisa é certa, que ele fala também sempre, ninguém está nem aí para você. Ninguém. Então, você precisa saber com quem você vai conversar. Assim. Não é todo mundo que vai entender. E realmente, Francilene, não é todo mundo que vai entender. Porque a gente, por exemplo, só da gente estar fazendo uma mentoria dessa, desculpa. Sim, a gente é diferenciado. Porque a gente tem outras visões. E realmente, tem muitas coisas que eu posto, tem muitas coisas que eu falo, que eu sei que eu estou falando só para reinantes. Não é todo mundo que entende. Você está entendendo o que eu estou falando, Francilene? E perfeitamente. Eu recebo muitos directs. E às vezes eu tenho que explicar no direct. Então, eu sei que eu estou falando só para reinante, mas não tem problema. Não tem problema. Às vezes a gente ouve coisas que nem tudo a gente vai entender. É de fato isso. Então, da mesma forma, os nossos desabafos não vão ser para qualquer pessoa. Entende? Mesmo a gente tendo várias pessoas, vários amigos, e de fato a gente tem amigo para cada ocasião. A gente tem um amigo para ir ao cinema, para sentar, conversar certas coisas aleatórias, coisas bobas, mas coisas profundas, você sabe que não é com qualquer pessoa. Nem todo mundo vai te entender. É verdade. Você está entendendo? Então, assim, como a gente fala, a gente só vai se aliançar com quem está entendendo essa linguagem. E é isso. Senão você não vai ter você não vai ser ouvida com os mesmos ouvidos. Sabe quando Deus escuta as nossas músicas, a gente cantando, ele coloca no mute? Sim, porque ele escuta com outros ouvidos. É isso. Então, e aí eu falei, não, coitado, vou ligar para a Francilene. Francilene, eu tenho tempo, eu sei que eu tenho tempo. Mas é preferível que você fale, Deise, você está com tempo? Porque você tendo tempo, é muito mais possível a gente se ajustar, entende? Porque eu sei que você tem várias outras atividades. E é isso. Mas eu acho que a gente pode conversar fora daqui em qualquer outro momento. Com certeza, com certeza. Porque apesar da nossa parceria, mas é uma parceria só de live, e depois a gente, né, não... E realmente, na semana passada, não tem aquela necessidade de conversar contigo, era contigo, não era com outra pessoa, entendeu? Era contigo mesmo. Eu digo, meu Deus, como assim? Eu tenho que falar com ela, mas aí foi passando, e essa semana, assim, continuou com a mesma necessidade, mas foi uma coisa, assim, gritante. Eu digo, nossa, como... Eu tinha que ligar para ela, mas aí foi bem turbulento, assim, a semana, que aí... Mas a gente precisa realmente. A gente precisa. Fazer. Caminhar. A gente está transbordando nesse sentido. Claro! E a gente está transbordando uma parte, né, Francilene, para as pessoas. Eu ainda tento desabafar, fazendo os posts, fazendo os vídeos. Mas você vê que nem todo mundo vai entender. Mas, enfim, não tem problema. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou transbordando aquilo que eu estou compreendendo, sabe? E alguém a gente vai alcançar alguém de algum modo. Porque não é a quantidade. Quando eu escuto o Thiago falar que ele fez mais de 400 palestras para um total de 0 pessoas, tá tudo certo. Tá tudo certo. Entende? Também. Não é para quantidade. Então, é isso. A gente tem que pegar isso que a gente está lendo, de fato levando a sério, e a gente sempre vê algo que pontua em nós. É isso que tem que fazer sentido. Porque se eu não trouxer isso para a nossa realidade, a gente está fazendo modelagem por modelar, né? Mas não, tem que fazer sentido, pelo menos aquilo que gera um desconforto. Você fala, caraca, é isso. Então, eu percebi muitas coisas nessa modelagem e eu também percebi isso. Quantas perguntas eu me fiz essa semana, sabe? É como se fosse uma pressão de mim para mim mesma. É tipo isso. E eu fico exatamente isso. Com quem eu posso compartilhar? Os ouvidos de ouvir. Entende? É isso. Mas, bom,
Finalizando a nossa modelagem, eu achei que essa nossa troca até aqui no off, fora a modelagem, foi legal também. E é isso, a gente vai fazer o que a gente faz sempre, baixar a live, colocar no YouTube, vou postar aqui alguma parte, e para que a gente possa depois assistir com calma, nem que seja na velocidade 1.5, inclusive esses últimos minutos finais, que quando a gente for ouvir depois, eu sei que eles vão fazer diferença. Então é isso, Francilene, eu agradeço mais uma vez a parceria, pena que a gente não está podendo se ver. E, eu estou te vendo aqui no outro celular. Eu estou te vendo aqui no outro celular, por isso que eu estou te vendo no outro celular, por isso que eu estou virada aqui. Você está me vendo? Poxa vida. Pois é, não estou entendendo. Eu vou ter um celular aqui do lado. É muito ruim, Francilene. É como se eu estivesse fazendo uma live comigo mesma. Incrível. Isso. Mas enfim, se o povo está nos vendo, está tudo certo. E a próxima vez eu vou tentar ver do computador também, porque às vezes eu pego algumas frases no computador, sabe? E aí eu tô no Instagram, aí eu saio. Mas enfim, a gente vai se despedir e até a próxima modelagem, até a próxima semana e vamos... É isso, não desistir. Eu pensei que alguém estivesse falando algo. Então, Francilene, boa noite para você, boa noite a todos. Um grande beijo. Boa noite, coração obrigada, Deise. E até semana que vem. Até a semana que vem, tudo de bom. E a gente vai se falando. Sim. Tchau. Se precisar falar, pode mandar mensagem.